Amém? Lucas 5, a partir do verso 17. Na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: a cura de um paralítico. E diz o texto: e aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da Judeia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Bendito seja Deus. Amém, queridos? Podem sentar-se, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que eu olho para esse texto, meu coração fica contrito, eu fico me perguntando, eu faço uma introspectiva. O que significa uma introspectiva? Eu vou lá dentro do meu coração, eu sondo o mais profundo do meu ser e fico a me questionar: como anda a minha fé? Como anda a minha fé? E nesta noite, meu querido, minha querida, eu quero que você reflita nisso junto comigo. Como anda a tua fé? A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, pastor, para que eu preciso agradar a Deus? Porque se você agradar a Deus, Deus move a mão dele em teu favor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico olhando lá em casa, quando eu agrado minha esposa, meu querido, a comida sai uma comida gostosa. Quando eu agrado a minha esposa, irmão, o arroz sai soltinho, fresquinho, tal. Mas se não agradar a esposa, meu querido, vai vir um Bento 16 para cima de você. Quem conhece o Bento 16? O que é o Bento 16? É o Papa. Então, meu irmão, minha irmã, agradar alguém, irmão, traz benefício. Todas as vezes que o filho agrada o papai, e lá em casa eu tenho 3, eu sei, eu já passei por muitas experiências com esses 3. Hoje eles estão grandes, mas eu os conheço desde menininhos, né? Desde de bebezinhos. E todas as vezes que eles querem alguma coisa, eles penduram no pescoço e ficam agradando, e fazem gracinha e tal, fica te agradando. Mas por trás daquilo ele espera que você se manifeste de tal forma a abençoá-los. É ou não é?
a fazer alguma coisa em benefício deles. Muitas vezes eles querem uma bala, querem um pirulito, um chiclete, um carrinho, um brinquedinho novo. Então, antes de pedir, primeiro vem agradando, vem fazendo gracinha e tal. É verdade ou não é? Cutuca o teu vizinho, fala: eu acho que ele está mexendo com você já nessa noite, irmão. Sabe por que eu estou mexendo com você? Para te explicar. Muitas vezes a gente não consegue algo do Senhor, o nosso Deus, porque nós não temos o hábito de agradar a Deus. A gente quer agradar o patrão, não é? Quando o patrão fala para fazer alguma coisa, a gente sai correndo e vai agradar o patrão, porque a gente quer aumento salarial. Então a gente obedece o patrão, agrada ao patrão, leva a aguinha lá para o patrão: olha, eu trouxe para o Senhor, acho que o Senhor está com sede. Não é assim. A gente agrada, irmãos, muitas pessoas. No nosso dia a dia a gente agrada uma série de pessoas, porque a gente espera que através daquele agradozinho venha alguma coisa em nosso benefício. Mas, meu querido, minha querida, nós deixamos de entender muitas vezes que se nós em primeiro lugar agradarmos o nosso Deus vai mover a mão dele sobre a nossa vida. E, meu querido, não haverá nada nesse mundo que não seja possível a você. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você agrada ao teu Criador, Ele escancara a janela do céu e derrama sobre a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Você crê nisso, sim ou não, irmão? Agora, a única forma que eu consigo agradar meu Deus é quando eu tenho fé. A Bíblia diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. E nessa mensagem eu quero que você reflita sobre isso. Será que você tem, como anda a sua fé? Será que você está agradando a Deus? Tem muitas pessoas que vêm para a igreja, se arrumam, tem que se arrumar mesmo, e é legal. Mas a sua roupa, ela não vai agradar a Deus se você não tiver fé que isso vai acontecer. Então, quando eu estou na frente do meu espelho me arrumando, eu fico assim: Senhor, como eu estou? Eu vou para a tua casa, Senhor. Eu sei que o Senhor vai estar lá, eu vou te encontrar nessa noite, Senhor. Entendeu? Eu quero agradar ao Senhor. Quando a gente ia namorar, fala a verdade, vocês que já namoraram, então você se arrumava todo para agradar a namorada, é ou não é? E a namorada também se arrumava toda para agradar ao namorado. Passava até perfume naquela época. E, meu querido, minha querida, nós quando saímos de casa, para entrarmos por aquelas portas, nós temos que entender que nós vamos agradar ao nosso Deus. Nós temos um encontro marcado com Deus, e até o jeito de nos vestir, escute aqui, até o jeito de nos vestir agrada ou desagrada ao nosso Deus. Então cutuca o teu vizinho e diz assim, ó: veja bem que roupa que você vai vestir no próximo culto, meu irmão. Até a nossa roupa agrada ou desagrada o nosso Deus. E o Espírito Santo, Ele nos diz qual é a roupa certa, irmão. É só perguntar. Fique na frente do espelho e fala: Senhor, como estou? E o Espírito Santo fala: bota mais pano. Coloca mais tecido nisso daí. É ou não é? E aí você já vai saber qual é o tipo de roupa que agrada a Deus. Se é saia, se é calça, isso fica a teu critério. Mas tem que ser algo que agrada ao Senhor. Amém, irmão? Bendito seja o nome do Senhor. Tem que ser algo que chame a atenção do seu Deus. Ele veja: poxa, ela se preparou, ele se preparou para ter o encontro comigo. Então nós fazemos isso com fé. Eu sei que eu vou chegar lá e eu vou agradar o meu Deus. E aí então Deus, Ele fica alegre e Ele se manifesta na nossa vida. Nós vemos aqui, irmãos, que em um determinado momento, Jesus ele estava em Gadara. Gadara fica do outro lado do Rio Jordão, e hoje essa região, ela é chamada de Cisjordânia. A parte mais embaixo, em Moabe, chama-se Jordânia, e lá em cima Cisjordânia. Então Jesus foi para aquele lado.
na região dos Gadarenos. Naquela época era chamado de Decápolis. Jesus estava lá por um motivo, ele queria consertar a vida de um homem endemoniado que tinha lá, um homem muito cheio de problemas. Mas quando Jesus completou a obra dele na vida do gadareno, a Bíblia diz que então ele foi para o outro lado do mar de Genezaré, ou do mar da Galileia. E quando você vai para o outro lado, você encontra uma cidade chamada Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus estava na casa que ele morava em Cafarnaum, um lugar que ele ficava bem próximo à casa da sogra de Pedro. E ali então Jesus, a Bíblia diz que ele estava ali ensinando. A casa de Jesus era muito frequentada, irmãos. A casa onde que Jesus ele morou, em Cafarnaum, era um lugar muito frequentado. As pessoas iam lá todos os dias, e elas iam lá com as mais diversas necessidades. As pessoas procuravam Jesus porque tinham necessidades, só que as necessidades dele eram as mais diversas. Você precisa entender, irmãos, que nós não procuramos Deus só nas necessidades financeiras, materiais. Nós temos que procurar Jesus em toda e em qualquer necessidade, porque Ele está disposto a nos ajudar em qualquer que seja a nossa necessidade. Por exemplo, tinha um homem rico, e ele tinha dúvida de como é que ele poderia ser salvo. Então ele foi ter com Jesus de noite. Nicodemos: Senhor, como é que eu faço para ser salvo? Eu sei que tu és profeta e que ninguém opera. Jesus cortou logo aquele diálogo, toda aquela cerimônia, e disse: você precisa nascer de novo. Então ele não tinha problema, irmão, material. Ele estava bem de vida financeira, tinha dinheiro no bolso, no banco, na poupança, na aplicação. Ele estava bem, tinha imóveis e tudo mais. Só que ele tinha um problema, ele não sabia se ele iria ou não ser salvo, e isso preocupou aquele homem. Hoje em dia, irmãos, isso deve preocupar as pessoas. Nós precisamos nos preocupar não somente em ter o dinheiro, em ter a casa própria, em ter um carro bom. Nós não podemos nos preocupar tão somente com isso. A maior preocupação que um homem deve ter é se ele está ou não salvo, com a vida no altar de Deus. Um outro jovem muito rico também chegou em Jesus, procurou Jesus e falou assim: Jesus, o que é que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a salvação? E Jesus falou assim: não lestes na lei o que foi escrito? Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o jovem falou: não, isso aí eu já sei, isso daí está tudo certinho, eu faço isso daí. Então Jesus disse para ele: faça o seguinte, venda então tudo que você tem, dê para os pobres, e depois siga-me. Então aquele jovem foi procurar Jesus também por uma outra necessidade. Ele também queria saber se ele tinha salvação. Ele tinha dinheiro, era muito rico, mas ele não tinha certeza da salvação. Meu querido, se você entrou aqui nessa noite com dúvida, se você tem a sua salvação ou não, se você vai herdar a vida eterna ou não, pergunte para Jesus nessa noite. Não saia por aquelas portas ainda com dúvida, porque pode ser que você não chegue na sua casa, e com dúvida, é como eu disse agora há pouco, você não vai agradar a Deus. Só quando você tiver fé no seu coração: eu vou morar na glória com o Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo me salvou, me comprou com o seu precioso sangue, e eu tenho direito à minha salvação. Eu tenho fé que se Jesus voltar hoje, eu vou subir para a glória. Aí você vai agradar ao Senhor. Amém, meu querido? Mas não era só esse tipo de pessoas que tinham dúvidas, que procuravam Jesus, não. A Bíblia diz que naqueles dias então que Jesus estava ali em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele estava ali ensinando em sua casa, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Percebam que não eram só doentes, irmãos,
que procuravam Jesus. Fariseus, escribas, doutores da lei, gente da alta sociedade, gente que estava com a vida boa, estavam tudo bem, mas eles, no fundo, eles sabiam que eles tinham alguma coisa ainda a ser resolvido na vida deles. Meu querido, é importante a gente colocar isso no nosso coração. Você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver Jesus, é bom você se preocupar, é bom você colocar esse ponto de interrogação: será que eu vou, será que eu não vou? Ali estavam aquelas pessoas, todas ali para tentar descobrir o que era necessário fazer para herdar a vida eterna. E naquele mesmo dia, a Bíblia diz que alguns homens, pelo relato, a gente pensa que deveria ser pelo menos 4 homens, 4 pessoas que moravam em Israel. A Bíblia não fala em qual lugar eles moravam, mas eles moravam em Israel, e eles sabiam que Jesus tinha poder para fazer um milagre acontecer na vida de um amigo. Eles tinham fé daquilo, meus irmãos. Eles tinham fé que Jesus podia resolver o problema daquele amigo. A fé moveu o coração daqueles 4 homens. Eu fico tentando imaginar a cena, eles conversando: escuta, Jesus está em casa, ele já chegou lá de Gadara, já atravessou o mar, já desceu, o barco ficou lá na praia, está lá na praia lá, do mar da Galileia. Então Jesus já chegou em casa. Que tal se nós pegarmos o fulano e levarmos lá diante do Senhor? Que tal se nós fizermos isso? E o outro deve ter dito assim: rapaz, você sabe que vai ser uma boa mesmo? Nós vamos lá, levamos, e Deus vai resolver o problema dele. Afinal de contas, ele já foi nos médicos, afinal de contas, ele já se benzeu, afinal de contas, ele já fez simpatia, afinal de contas, já pagou promessa, já fez isso, já fez aquilo, nada está adiantando. Quem sabe se nós levarmos diante do único Deus, o Deus verdadeiro, será que não vai dar certo? E então eles ficaram alegres, o coração deles se encheu de alegria. É verdade, vamos fazer isso. Olha, nada nesse mundo está dando certo para ele, nada está resolvendo o problema dele, mas nós cremos num Deus verdadeiro, nós cremos num que está com a mão estendida para abençoar, e se nós nos esforçarmos, nós iremos conseguir que Deus venha resolver o problema dele. Amém, meu irmão? Aleluia! Meus queridos, eu sei que perto de você, perto da sua casa, existe alguém que está paralítico. Eu sei que lá perto da sua casa, irmão, existe alguém que tem um problema, que tem uma dificuldade, alguém que está passando por uma grande tribulação, alguém, meu querido e minha querida irmã, que já tentou várias coisas na vida, já foi para o esoterismo, já acendeu incenso, já acendeu, além de incenso, tem um outro negócio assim desse tamanho, eu me esqueço o nome daquilo lá, mas já acendeu aquilo lá também, e já acendeu vela normal, vela vermelha, vela azul, vela cor-de-rosa, vela roxa, vela preta, já acendeu vela de 7 dias, cutuca o teu vizinho e fala: meu irmão, ele te viu naquele dia lá, hein? Fala para ele. Quem aqui ainda não acendeu uma vela de 7 dias? Já fez isso, já fez aquilo, mas olha aí, ó, continua com o problema. Eu sei, meu querido, que lá perto de você, na sua vizinhança, tem alguém, irmão, que está passando por uma luta, por uma prova, por uma tribulação, por um problema difícil, mas não vai ser vela, querido, não vai ser incensozinho, não vai ser, sabe, um passe, não vai ser isso ou aquilo que vai resolver. Pode ver que ainda continua lá do mesmo jeito. A única pessoa na face da terra, no universo todo, que tem poder para fazer alguma coisa pela vida desse teu amigo, desse teu parente, desse teu conhecido, esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. E você precisa exercitar a tua fé.
Você precisa colocar no teu coração: se eu levá-lo até Jesus, se eu levá-lo até Jesus, Jesus vai entrar com providência. Foi isso que esses amigos fizeram. Se nós levarmos até Jesus, Jesus vai fazer. Talvez o terceiro lá da conversa tenha dito assim: mas irmãos, amigos, carregar esse camarada, olha, ele está gordinho, carregá-lo até a casa de Jesus vai ser complicado. Talvez alguém tenha dito também: e sem contar as montanhas que nós vamos ter que passar, os vales, vamos ter que subir no cavalo, vamos ter que atravessar rio, vai ser, olha, difícil mesmo. Mas irmãos, acima de toda e qualquer dificuldade que aqueles amigos tinham, estava no coração deles a certeza de que se eles comparecessem diante de Jesus, eles voltariam para casa, aleluia, sem precisar carregar o menino de novo. Não, a viagem é só de ida. Na volta, ele que volte carregando a cama dele. Na volta, ele que se vira. Nós vamos só levar a metade da viagem, a outra metade ele vai fazer sozinho. Você crê nisso, sim ou não, irmão? Existem muitas coisas, irmãos, que a gente precisa fazer quando queremos mostrar para alguém o poder de Deus. Existem alguns passos que nós temos que dar junto com aquele que está começando. Existem algumas coisas que aquelas pessoas que são nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nós precisamos dar alguns passos junto com eles, para mostrar o caminho, para mostrar Jesus. Depois, meu querido, você pode ficar despreocupado, que ele vai encontrar o caminho certo, e Deus vai fazer um grande milagre na vida dele, na vida dela, e dali para frente, querido, ele vai conseguir caminhar sozinho. Mas enquanto ele está paralítico espiritual, enquanto ele está doente espiritualmente falando, enquanto ele não consegue enxergar a solução para a vida dele, meu irmão, é necessário que eu e você façamos alguma coisa, e Deus conta comigo e com você para que isso aconteça. Amém, meu querido? Bendito seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que aqueles homens transportaram numa cama aquele homem que estava paralítico e procuraram. Quando chegaram, depois de toda aquela viagem, quando chegaram lá na casa onde Jesus estava, havia uma multidão de pessoas na frente da casa. Irmãos, é uma coisa muito interessante. Quando a gente lê na Bíblia, a Bíblia fala assim que tinha uma multidão. Existia ali uma multidão de pessoas. E se você for tentar entender, biblicamente falando, o que significa multidão, multidão é um número superior a 500 pessoas. Você está entendendo? Isso aqui que tem aqui hoje, aqui não tem 180 pessoas hoje. O frio, o jogo do Brasil segurou muita gente em casa. Mas normalmente o máximo de pessoas que conseguem ficar sentadas aqui são aproximadamente 200 pessoas. Como tem bancos vazios, eu creio que nem 180 não tem aqui hoje. Então um número 3 vezes maior do que esse número de pessoas aqui, no mínimo esse 3 vezes mais gente do que está aqui, estava lá na casa do Senhor, estava lá na casa que Jesus morava, tentando resolver os seus problemas. Uns queriam um emprego, outros queriam saber se vai para o céu, outros estavam doentes, outros tinham problema familiar, o filho desobediente, o pai que estava na bebida. Olha, gente, tinha gente de tudo quanto é jeito ali, e todos eles queriam a solução. Jesus, irmãos, não mandou nenhum deles embora. Sabe por quê? Porque Jesus, ele tem solução para todos quantos pedirem a solução, ele tem solução para dar. Até mesmo os escribas e fariseus, que eram inimigos declarados de Jesus, Jesus não mandou que eles fossem embora. Jesus falou: não, senta aí, ouve um pouco, eu quero salvar a vida de vocês também, pode sentar, fiquem à vontade. Porque Jesus, irmãos, ele tem um coração muito grande,
Ele ama todos nós de uma mesma forma. Ele ama toda a humanidade de uma mesma forma. Ele quer cada um de nós que está aqui nessa noite. Ele quer você lá no céu junto com Ele quando Ele vier buscar a igreja. Você crê nisso, sim ou não, querido? Bendito seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que então, quando eles chegaram lá não achando por onde colocar o amigo, eles não sabiam aonde é que eles iriam colocar aquele monte, 500 pessoas na porta da casa lá, como é que iriam passar no meio de 500 pessoas, com um homem e uma maca. Então, eu acho que eles deixaram a maca no chão, começaram a olhar um para o outro, e falaram assim: poxa, rapaz, caminhamos tanto, carregamos esse peso aí. Ele está gordinho assim, ó, porque não consegue andar, fazer exercício, né? Então não queima as calorias. E agora está aí, andamos tanto, carregamos tanto, mas não vai dar certo. Tem muita gente na porta, tem muitas pessoas ali, não dá para entrar, não vai dar para colocá-lo lá. Jesus não vai poder se manifestar na vida deles. E a Bíblia diz, irmãos, que então eles não aceitaram essa situação. Muitas pessoas desistem fácil, irmãos. Muitos desistem logo no primeiro obstáculo. Tentam levar o marido para a igreja, aí o marido fala assim: eu não vou lá para dar o meu dinheiro para o pastor. Não é? Eu não vou lá para ficar naquela carolice toda, não. Eu não vou lá. Eu não vou lá porque eu não me simpatizo com isso daí. Isso aí é muito bobeira. É muita bobeira ficar lá gritando com a mão erguida, falando glória a Deus. Eu não compactuo com isso. Eu não vou lá não. Aí a mulher pega e vira assim para os filhos, fala assim: eu tentei. Ele não quer, que Deus tenha misericórdia dele. E já desiste na primeira. Cutuca uma mulher bonita do seu lado aí, porque as que estão aqui são todas bonitas, as feias é que faltaram. Então cutuca ela e diz para ela assim, fala assim: ele está mexendo com você, mulher. Não pode desistir, irmã. Não pode desistir do maridão, não. Não pode desistir do seu marido. Ele vai ser um obreiro também na casa do Senhor. Vai pregar a palavra de Deus. Ele vai entender que Deus colocou ele aqui nessa terra para ser um adorador. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você crê nisso, sim ou não? Então não desiste dele, não. Aqueles amigos lá viram aquela grande parede de pessoas. Viram ali que existiam muitas pessoas ali que estavam querendo, não é, atrapalhar eles que viajaram de tão distante. Aquilo lá tudo queria atrapalhar que eles conseguissem colocar o amigo diante de Jesus. Mas eles não desistiram. Eles continuaram crendo que se eles estavam ali, eles não sairiam sem a vitória. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho aqui um exemplo. Eu não sei se ele está aqui nessa noite. Cadê o Geraldo? O Geraldo. Cadê o filho, Geraldo? Não veio agora. Mas o filho do Geraldo, irmãos, ele é uma pessoa que precisa muito da nossa oração, precisa muito do nosso carinho, do nosso amor. É uma pessoa que está precisando muito do nosso abraço. Quando vocês verem o filho do Geraldo entrar por aquela porta, abrace esse jovem, dê carinho a ele, dê palavras de incentivo, porque ele precisa. Eu passei pelo que ele passou também, né, Geraldo? Já passou, né? Em nome do Senhor Jesus. E eu sei que o que eu precisava não era de palavras pesadas. Eu não precisava ouvir seu drogado, seu inútil, seu isso, seu... Não era isso que eu precisava. Eu precisava ouvir assim: Jesus te ama, você é importante. É isso que eu precisava ouvir. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então o que é necessário? É necessário, irmãos, que façam como a Maria fez.
a irmã Maria do José, a Maria do Samuel, junto com a irmã Rosa, e eu não sei se mais algumas irmãs aí, o Adilson, eles entenderam: vamos levar o filho do Geraldo diante de Jesus, porque se nós levarmos, então Jesus vai fazer uma obra na vida desse jovem, e ele vai ser liberto dos problemas. Deus vai tirar todo vício, toda droga, tudo aquilo que não presta da vida desse jovem, e ele vai ser restaurado. E então elas vieram aqui para a igreja, oraram aqui de manhã, sábado de manhã, aqui na oração em jejum, se encheram do Espírito Santo de Deus, se encheram da glória de Deus, da força que vem do Senhor. E então elas foram lá para a casa do Geraldo, bateram na porta e falaram assim: nós viemos aqui para apresentar uma solução. A solução chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode trazer a solução. E apresentaram o plano da salvação para o jovem. E a Bíblia diz, e o relato que eles falaram, que elas disseram, é que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje ele esteve já aqui na igreja pela manhã, participou da classe dos jovens ali e recebeu uma grande mensagem, que eu tenho certeza que está ainda lá no coraçãozinho dele, mas ele não veio agora à noite. A gente tem que entender que é um processo e nós não podemos desistir. Afinal de contas, o texto que eu li aqui mostra que aqueles moços, aqueles jovens amigos, olharam lá e havia dificuldade. Havia uma multidão, 500 pessoas fechando a porta. Mas o que aconteceu? Eles não voltaram para casa. Eles não desistiram. Eles não voltaram atrás. Não. Se não deu para ir pela frente, eles deram a volta na casa, subiram em cima do telhado, tiraram as telhas e colocaram o jovem lá. Você está entendendo, sim ou não, meu irmão? Olha, sempre vai ter outra saída. Se não der por aqui, você vai pela esquerda. Saída pela esquerda. Amém, irmão? Que nem o leão da montanha. Saída pela esquerda e e Deus vai sempre te dar uma saída. Meu irmão, nunca jamais Deus vai te dar um fardo maior do que você possa suportar. Antes também, juntamente com o fardo, com o peso, Deus também dará o escape, irmão. Não está dando para ir por aqui? Vira, vai por cima, cava um buraco, vai por baixo, faz que nem tatu, faz alguma coisa, meu irmão. Mas não existe problema que não possa ser resolvido. Cutuca a pessoa do lado e diz: ele está mandando eu falar que é para você essa palavra, irmão. Não existe problema que não possa ser resolvido, meu querido. Não existe dificuldade que não possa ser resolvida. Meu irmão, não importa. Esse moço aqui, ele era aleijado, um coxo. Mas o filho do Geraldo tinha outro problema. O teu marido tem outro, o teu filho tem outro, o teu vizinho tem outro. Não importa qual é o problema, você tem uma saída, e essa saída está no Senhor Jesus. Faça alguma coisa, meu querido. Não cruze os seus braços. Apresente Jesus para essa pessoa. Apresente Jesus para alguém que está lá no seu trabalho. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Amém, irmãos? Bem, a Bíblia diz então que aqueles jovens subiram lá e começaram a baixar a cama. Tenta imaginar a cena, meu irmão. Um grupo de pessoas lá dentro da casa. De repente as telhas começam a sair assim, e uma cama vai descendo lá. Aí, a Bíblia diz aqui, irmãos, que Jesus, isso está escrito aqui no versículo 20, e vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Você sabia que fé dá para ser vista? Sentimento não. Sentimento não. Ah, eu acho que vai dar certo. Quando uma pessoa fala assim: ah, eu acho que a minha vida vai melhorar.
O que você pensa quando você ouve isso de uma pessoa? Que não vai dar certo, irmão. Que já morreu já. Pode seguir o enterro. A pessoa já se entregou já. Entendeu? Eu acho. Tem gente que fala assim: um dia, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um dia. E ficam falando isso daí. Se eu ouço uma pessoa falar isso daí, eu falo assim: minha filha, isso daí para mim não chega nem na esquina. Desse jeito você não chega nem na esquina. Não é? Mas Jesus, irmãos, ele viu a fé. Por quê? Porque aquela fé ela é demonstrada através de atitude. Quem tem fé tem atitude. Não é sentimento. Sentimento é acho. Eu acho que. Então isso é sentimento. Você está achando, você está sentindo que se um dia Deus quiser, Ele vai fazer. Mas quem tem fé não. Quem tem fé tem atitude. Eu ouvi a palavra de domingo à noite, e Deus vai me abrir uma porta de emprego amanhã. Então quando for 5 horas da manhã, o meu relógio despertador vai despertar, e eu vou colocar a minha melhor roupa, e eu vou tomar aquele banho, vou pôr a melhor roupa, e vou sair com a minha carteira de trabalho, e eu vou voltar para minha casa com a carteira de trabalho assinada em nome de Jesus. Isso é atitude, irmão. É atitude. Isso é atitude. Essa jovem que contou o testemunho aqui, que ela trabalhou no banco judeu, ela não contou como foi para ela entrar no banco judeu. Para ela entrar no banco judeu, meus queridos, nós precisamos acordar algumas madrugadas, não foi, Jussara? Então, ela pediu para o pastor, que ela podia contar com o pastorzão aqui: pastor, me ajuda em oração, eu quero aquele emprego, é naquele banco que eu quero ser empregada, é lá que é tudo de bom, o banco é uma maravilha, eu quero aquele emprego, pastor. Eu falei assim: então vamos orar. E nós fazíamos oração nas madrugadas, toda madrugada, às 3 horas da manhã, eu ligava para a casa dela, todo dia, ligava lá: Jussara, vamos orar, vamos orar. Dobrava o joelho: Senhor, eu creio que a tua serva vai ver a sua glória se manifestar na vida dela. Toca na vida daquele chefe, toca na vida, Senhor, da selecionadora, toca na vida de quem precisar ser tocado. Eu não sei, o Senhor é quem sabe, quem é que precisa receber o teu toque. Agora, enquanto essa pessoa está dormindo, Senhor, toca naquela pessoa agora, Senhor, toca naquele coração. E a Jussara ficou 4 anos lá. Só saiu porque lhe apareceu uma maior oportunidade, uma melhor oportunidade. Está entendendo, sim ou não, meu querido? Isso é fé, irmão. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. Então você vai agradar Deus. Quando Deus vê você acordar de madrugada para orar, sabendo que você já vai receber aquilo lá, então Deus move a mão dele. Irmão, quando Deus vê a fé, é aí que o milagre acontece. Não sei se vocês se lembram das frases de Jesus. A maioria das vezes que Jesus curava as pessoas, ele dizia: vai, porque eu sou o cara e eu acabei de te curar. Sim ou não? Não. O que é que Jesus dizia? Vai. Então a Bíblia diz aqui no versículo 20: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Aí muitas pessoas podem pensar assim: o que tem a ver perdão com pecado? Irmãos, sabiam que muitas das doenças, muitas das enfermidades, muitos dos problemas que a gente tem em nossas vidas são decorrentes de pecado? Sim ou não, querido? Muitos, não são todos. Não vamos aqui também querer atribuir tudo ao pecado, tudo ao diabo. Irmão, tem coisa que é natural, da natureza. A pessoa nasce, vive alguns anos e morre.
aí foi o diabo que matou, né? Não foi, não. Então tem coisa que, tem uns que morrem morte natural, outros morrem de doença, outros morrem de tiro, outros morrem de acidente, enfim, cada um vai morrer de um jeito. Pedro, por exemplo, morreu crucificado de cabeça para baixo e jogaram fogo nele. Tiago, irmão de João, foi decapitado, passaram a espada na cabeça dele, a cabeça dele caiu no chão. Aquele que todo mundo diz que é um descrente, Tomé, que não tinha fé, ele morreu porque tiraram a pele dele. Tiraram a pele dele, irmão, depois jogaram ele dentro de uma panela de óleo fervendo. Entendeu? Então, são pessoas de Deus que morreram de formas inusitadas, que morreram de formas diferentes, não é? Daquelas que a gente está habituado. Então, meu querido, não pode falar assim, foi o diabo. Será que Deus iria deixar o diabo fazer tudo isso? Foi permissão de Deus. Cada um tem um dia para morrer e a forma de morrer. Mas muitas das coisas que acontecem em nossas vidas são em decorrência de pecado. Quer uma delas? Vou citar aqui. Eu li uma mensagem que chegou no meu e-mail de um homem que tem 33 anos e ele está no estado terminal de AIDS. Ele está no estado terminal de AIDS. E aí ele conta a história dele. Uma bela noite, ele saiu do emprego e foi com os amigos para um barzinho. Sabe aquele happy hour que todo mundo fala, né? O happy hour. Ele foi a um happy hour. E lá no happy hour, ele tomou uma cervejinha, tomou uma quentinha e tal e tal. Quando já tinha passado lá as horas da noite, ele foi dançar com uma, dançou com outra, e a esposa dele lá em casa, tadinha, preocupada com o marido. Coitado, tá trabalhando, coitado, tá fazendo hora extra. E ele lá no happy hour. E aí ele viu uma jovem lá da empresa, bonita, moça bonita, mas que levou ele, não é, para o motel. E lá no motel eles mantiveram uma relação sexual fora do casamento, que se chama adultério. Isso é pecado, sim ou não, irmãos? Sim. Agora, de repente os anos se passaram, ele voltou para casa muito triste, um peso na consciência. E agora? Quem poderá me defender? Mas o tempo passou, tal, e de repente no corpo dele começou a perceber algumas manchas, algumas coisas. E aí então ele foi no médico, o médico pediu um exame e apareceu HIV positivo. Está entendendo, sim ou não? Então o pecado gerou uma consequência, uma doença. Irmãos, todas essas doenças que você sabe que chama DST, doença sexualmente transmissível, são transmissíveis porque é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Tem muitas doenças sexualmente transmissíveis. A mais famosa é a AIDS, mas tem muitas, inúmeras doenças aí. E aquele que se arrisca a pecar recebe em seu corpo o salário do pecado. Esse homem aqui, a Bíblia não diz o que é que ele fez para ficar paralítico, para ficar coxo. A Bíblia não diz, irmão. Quer ver outro pecado que leva à morte? A pessoa acha que tomar uns golinhos não tem nada a ver, né? E fica bebendo. Pega o carro, sai, vai lá e morre. Outro contrai uma enfermidade que se chama, dá lá no fígado, que é a cirrose, né? A cirrose. E morre de cirrose. Então, querido, outros fuma cigarro, fuma maconha, fuma crack, fuma mesclado, e não sabe que lá dentro tem um pulmão, né? E se esquece que lá dentro tem um pulmão, e esse pulmão está sendo detonado. Cada fumadinha é um ano de vida a menos. Cada tragadinha
são algumas horas a menos de vida que a pessoa tem. Cada tragadinha é um dia menos no seu calendário. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Isso é o salário do pecado. A Bíblia não fala o que é que esse homem tinha aqui, irmão, mas qual foi o pecado que ele cometeu. Mas ele tinha feito um pecado, porque Jesus, quando ele olha uma pessoa, ele não vê a pessoa como você está me vendo agora. Você está me vendo aqui de terno, gravata, mas você não sabe o que tem lá dentro de mim. Assim como eu também, quando olho para você, você é uma pessoa bonita, gente de Deus e tal, mas irmão, Jesus enxerga lá dentro. Deus está olhando o teu coração agora, Ele sabe o que está acontecendo dentro da tua vida. E muitas vezes, irmãos, o que Deus tem a fazer, o que Deus quer fazer na nossa vida, não é simplesmente trazer uma cura. Deus quer arrancar a raiz do problema. E a única forma, meu querido, de arrancar a raiz do problema da humanidade é se Ele tirar o pecado daquelas pessoas. Está entendendo, querido? E aí o que diz a Bíblia? Jesus então olhou, viu a fé moveu o coração de Jesus em favor daquele homem, mas a palavra que Jesus liberou foi essa: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. A maior preocupação de Jesus, irmão, sempre foi essa, é perdoar o pecado. Foi por isso que ele subiu na cruz. A única coisa que Jesus pensou quando subiu na cruz foi em perdoar pecados. Foi através do sangue do Cordeiro, meu querido, que os nossos pecados são perdoados. Não é? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o maior interesse de Deus sempre foi esse. O maior interesse do Senhor sempre foi esse: perdoar o seu pecado. Então fala para a pessoa do seu lado, diz assim: olha, você veio no lugar certo nessa noite, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Você veio no lugar certo nessa noite. A Bíblia diz que aqueles homens que estavam lá, fariseus, estavam dentro da casa de Jesus. Estavam dentro da casa de Jesus, atrapalhando a entrada e metendo o pau no que Jesus fazia. Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. E eles ficavam lá entre eles: quem é esse que perdoa pecados? Nossa, que coisa mais horrível que ele está fazendo, perdoando. Só Deus que pode perdoar pecado. E não sei o quê. Pessoas que iam até Jesus, iam até a igreja, não é? Hoje em dia tem pessoas, irmãos, que vêm na igreja, sabe para quê? Só para criticar. Tem gente que vai à igreja só para falar mal. Só para falar mal. Que flor mais esquisita. Flor para combinar com aquele altar tinha que ser violeta. Aquela flor lá, toda fechada, não sei o quê. Sabe? Ai, aquele pastor brega, colocou as bandeiras lá atrás. Que horrível, era melhor aqueles panos. Tinha uns panos lá que era muito bonito, mas esse pastor é muito brega, pôs bandeira no lugar dos panos. Gente que só vem para criticar. Aqueles fariseus estavam lá, descendo a lenha no Jesus, descendo a lenha no Senhor. Quem é esse que fica falando aí de perdão? Quem é esse? E Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, eu digo: levanta, homem, toma a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus para curar estava sobre a vida de Jesus. O poder de Deus para curar estava sobre a vida dele, irmãos. Mas a maior preocupação do Senhor naquele momento era salvar aquela vida. Assim como nos nossos dias, assim como nessa noite, a maior preocupação do Senhor
é salvar a sua alma, salvar a sua vida. Ele está voltando, meu querido, para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, os sinais se mostram a cada dia. As guerras, os rumores de guerras, os terremotos estão cada dia mais constantes. Tudo sinais bíblicos da vinda do Senhor Jesus. As pestes, as pragas, a fome. O mundo está passando por uma crise de fome que vocês talvez ainda não perceberam, mas está faltando comida no mundo. Está faltando comida no mundo. E isso foi predito pelo próprio Senhor Jesus, que o final dos tempos haveria de vir a fome. E agora, o que será que é mais importante para mim e para você nessa noite? Sair daqui curado? Glória a Deus, nós vamos orar pela tua cura. Mas o que é que Deus está querendo enxergar em mim e em você? O que é que vai mover a mão de Deus em meu e em teu favor? É a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Sem fé é impossível provar as maravilhas do Senhor. Sem fé é impossível ser salvo. E Ele quer salvar a sua vida nessa noite, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento então dizer a vocês que aquele homem, querido, levantou, pegou a cama e saiu dali correndo, alegre. Os amigos falaram assim: glória a Deus. Não porque ele estava curado, é porque eles não iam precisar carregar ele de volta para casa. Era pesado, rapaz. Eu estou brincando, é só para você acordar aí. Eles estavam dando glória a Deus, sabe por quê, irmãos? Nenhuma outra coisa havia dado solução para aquele homem. Nenhuma reza, nenhuma benza, nada, irmão. Nada, nenhuma figuinha, sabe? Nenhum colarzinho, nenhuma vela de 7 dias, nada deu certo para aquele homem. Nada deu certo. A única coisa que resolveu o problema daquele homem foi quando ele compareceu diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento em nome do Senhor Jesus. Como anda a sua fé? Será que a sua fé consegue mover montanhas? Será que a sua fé consegue, irmãos, tocar o coração de Deus nessa noite? Será que a sua fé consegue abrir uma porta de emprego? Será que a sua fé consegue curar o teu familiar? Libertar o teu vizinho das drogas? Será que a tua fé consegue libertar o teu marido da bebida alcoólica, da prostituição? Como anda a sua fé? Nessa noite, meu querido, eu quero pedir a você, exercite sua fé hoje. Fé não é sentimento, é atitude. Então tenha atitude hoje e ore ao Senhor. Senhor, eu preciso chegar em casa, eu vou pôr minha mão sobre o meu marido e ele vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Senhor, unja as minhas mãos, porque eu vou colocar minha mão sobre o meu filho e ele vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Senhor, unja os meus lábios, porque eu vou pregar para o meu vizinho e ele vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Senhor, faça algo acontecer na minha vida. Comece a pedir para o Senhor nessa noite, meu querido. Comece a pedir ao Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ore ao seu Deus, mostre para Ele aonde é que está o teu problema, a tua